Então, o meu nome é Ana Nunes de Almeida, eu sou investigadora aqui no Instituto de Ciências Sociais e, além disso, sou Presidente do Conselho Científico e membro da equipa portuguesa do Cuidar, que é coordenado pela Ana, por outra Ana, a Ana Delicado, que vocês conhecem bem, a maior parte. E, como Presidente do Conselho Científico, eu gostava de vos dar os bons dias, desejar as boas-vindas ao ICS. O Instituto de Ciências Sociais é uma das 18 escolas da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa é atualmente a maior universidade do país e tem 18 escolas. O nosso instituto tem características um bocadinho especiais. Porquê? Porque nós somos um instituto de investigação. Trabalham aqui cerca de quase 200 investigadores, com vários tipos de vínculos, a maior parte deles são precários, realidade com certeza que vocês conhecem bem também nas vossas casas. Nós somos de várias áreas disciplinares, temos aqui sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos sociais, cientistas políticos, geógrafos. Ana, estava a faltar algum? Não, são os principais. São os principais, de qualquer das maneiras. E diz? Temos arquitetos que trabalham na área da geografia, em investigação em geografia e questões urbanas. Portanto, nós somos das casas mais antigas no país onde se pratica investigação em ciências sociais. Nós vimos dos anos 60 do século passado, 1962, 63, quando se criou o Gabinete de Investigações Sociais, que era um gabinete muito pequenino, chefiado pelo professor Cedas Nunes, que talvez vocês seja um nome que vos diga a respeito, que vos diga alguma coisa, e pronto, temos evoluído. Hoje em dia somos este grande instituto, onde se faz investigação, onde se faz ensino de pós-graduação. Portanto, nós temos aqui vários cursos, vários programas de doutoramento e desafios a consultarem o nosso site para terem conhecimento dessa oferta que aqui fazemos. Quem sabe se um dia vocês não estão interessados em fazer uma reciclagem e uma atualização nas vossas várias áreas profissionais. Temos aqui vários doutoramentos e temos muitos doutorandos que têm atividade profissional e, portanto, não hesitem em visitar esse site. Temos atividades de prestação de serviços à comunidade e de disseminação científica. A Ana conseguiu ganhar este projeto com uma equipa internacional, um projeto que é financiado pela União Europeia. Nós agradecemos a todos muito o terem participado nestas várias fases do projeto e, portanto, desejo a todos uma excelente estadia aqui hoje no Instituto de Ciências Sociais e muitas felicidades para o vosso trabalho. Eu não vou tomar muito tempo, só queria salientar quais foram os 3 princípios fundamentais que nos nortearam na organização do evento de hoje. Como veem pelo programa, isto foi o único momento de apresentação de resultados que nós temos. Nós preferimos centrar esta sessão da manhã nas experiências das pessoas e das instituições que trabalham na área da gestão do risco, nomeadamente os departamentos municipais de proteção civil com quem nós trabalhamos ao longo deste projeto, e depois convidámos também uma série de instituições que têm experiência de gerir processos participativos com crianças, para nos falarem da sua experiência e do que pode ser feito nesta matéria. Portanto, isto tem uma intenção eminentemente prática. Então, os 3 princípios fundamentais do evento de hoje para nós são, por um lado, salientar a participação das crianças como um direito, que vem consagrado na Convenção dos Direitos das Crianças, que Portugal assinou já há algumas décadas, e que, em assuntos que lhes digam respeito, é importante ouvir as crianças e integrar a perspectiva delas. Por outro lado, nós queremos mostrar com o dia de hoje que é possível. Pode ser difícil, pode ter desafios próprios, mas é possível promover a participação das crianças e que nós, ao longo deste projeto, acho que conseguimos demonstrar pelo menos isso, que é possível mobilizá-los a participar num projeto destes, é possível auscultá-los, ter a perspectiva deles e, eventualmente, integrá-la nas medidas políticas, nos planos de ação e, por fim, que a participação das crianças é útil e até essencial.
não só como cidadãos do amanhã, que é uma coisa que nós ouvimos recorrentemente, mas como cidadãos do hoje, que têm uma perspectiva própria, que é diferente dos adultos, que é diferente dos idosos, que é diferente das minorias, mas que é valiosa e que tem experiências da sua comunidade que podem aportar a estas questões da gestão de catástrofes. E, portanto, não vou alongar mais sobre isto. Vamos dar início à primeira sessão. Tivemos uma alteração no programa. O nosso moderador, teve um acidente de trânsito, felizmente sem consequências, mas que o impede de estar aqui presente. Portanto, eu vou pedir à Ana que modere esta sessão e vou pedir aos oradores desta primeira parte que venham cá acima. Acho que falta-nos um, de Loures. Pelo menos eu. A Margarida era suposto vir, mas ainda não a vi. Vou ver se está para aí perdida. Mas, portanto, acho que podemos dar início. Acho que toda a gente tem uma apresentação PowerPoint e, por isso, deixo-vos com a Ana. Vamos ver só a ordem. Eu sou a primeira. A Maria João Telhado. Olá, como está? Fica já aí, não é? Já está. Olá, como está? Sim, também. Obrigada. Olá, como está? É a primeira, se calhar fica aí. Depois aqui. Se calhar chegamos para aqui, depois ficamos todos. Ora bem, portanto, esta primeira mesa tem como tema geral Educação para o Risco, projetos e iniciativas de serviços municipais de proteção civil, e temos aqui connosco a Maria João Telhado, do Serviço Municipal da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, Luís Carvalho, da Câmara da Amadora, e Leonor Teixeira, que veio de mais longe e foi a primeira a chegar, creio eu, aqui ao ICS, da Proteção Civil de Albufeira. Portanto, como é que nós vamos organizar-nos? Cada um terá entre 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação. Esperemos que, entretanto, a Margarida Batista de Loures chegue. Creio que não houve nenhuma cheia em Loures esta manhã que tenha provocado alterações meteorológicas de maior, portanto é provável que ainda venha a aparecer. Cada um terá 10 a 15 minutos, faremos as apresentações de seguida e depois gostaríamos sempre, claro, de deixar uns minutos para debate. Vamos então, e daria a palavra à Maria João Telhado, agradecendo-lhe imenso, não só a colaboração no projeto, mas a estar aqui hoje. Bem, bom dia a todos. Espero, eu vou-lhe passar. Está aqui, se quiser que eu fale por este. O que é que lhe dá mais jeito? Se calhar isto não fica. Sim. Tem que estar a pensar. Bom dia a todos. Começo por agradecer à organização, ao projeto que tem desenvolvido e que revela extremamente relevante em termos de conhecer o ponto de vista das crianças, centrado nas crianças e nos jovens, em termos de risco. Agradecer a todos os participantes. Eu chamo Maria João Telhado, trabalho no Serviço Municipal de Proteção Civil já há mais de 20 anos e sou especialista na área de riscos, de análise de riscos, entre outras. A minha apresentação é um bocadinho longa, tem muitas imagens, eu vou tentar ser rápida para cumprir com o prazo e deixar para o final questões que vocês possam levantar. Chama-se Educação para o Risco de Desastre em Lisboa. Está estruturada em 4 pontos, uma primeira de enquadramento, outro de identificar, compreender e avaliar os riscos de desastre atuais e futuros, comunicar, disseminar, educar e treinar e, finalmente, uma proposta de desafios futuros. Em termos de enquadramento, começo por referenciar a Lei de Bases da Proteção Civil e o que é que se entende como proteção civil e qual é o contributo que todos nós podemos dar. Prevenir riscos, atenuar efeitos e todos nós, como cidadãos, temos responsabilidades para o fazer. As cidades nunca estiveram tão vulneráveis como os dias de hoje. Hoje fala-se, além de risco de desastre, também em choques e stress, e outro tipo de terminologia, e também a questões de incerteza, que nunca sabe quando é que irá existir uma disrupção.
Deste modo, nós, Câmara Municipal de Lisboa, desde um percurso longo, temos seguido os princípios internacionais e, deste modo, Lisboa tem fortalecido uma estratégia que visa, por um lado, identificar, compreender o risco de catástrofe, por outro lado, fortalecer a governança na gestão do risco, investir e melhorar a resposta do pós-emergência. Isto traduz pelo ciclo de emergência, composto por 4 fases: prevenir e preparar antes de uma disrupção, socorrer e minimizar a fase do recuperar e, simultaneamente, o do socorrer. Uma população preparada evita ou pode evitar ou minimizar um grande número de danos que estão subsequentes. Este é o nosso percurso em termos de resiliência. Desde 2005 começou a existir alguns princípios com o quadro da ação Diogo, que definia a preocupação em termos de Nações Unidas para esta problemática do risco de desastre. Em 2010, Lisboa, assim como a Amadora, associa-se a uma campanha de Making Cities Resilience. Em 2015 continua com os princípios do quadro de ação de Sendai, que vem atualizar os princípios do quadro Diogo, e um conjunto, como vocês veem, de N projetos internacionais que temos contribuído, que temos acompanhado e desenvolvendo, com o objetivo de termos um plano de ação ou contribuir para uma população mais preparada. Identificar, compreender e avaliar os riscos de desastre leva-nos a pensar no que se passou, no histórico, compreender imensas situações que no passado afetaram a cidade de Lisboa, diversificadas no tempo, no espaço e com efeitos muito diversificados. Esta é a última situação que aconteceu no mês de maio e, como tal, permite-nos dizer que, de facto, as situações não acontecem só no inverno ou só no verão, mas podem acontecer em qualquer época do ano. Choques e stresses. Temos, então, aqui um impacto neste slide dos últimos anos, exceptuando o terremoto de 1755, em Lisboa, os grandes marcos históricos vão-se associar a situações de cenários de situações meteorológicas extremas, que em parte se traduzem no que se refere de alterações climáticas. Simultaneamente temos outras questões de stresses, como o envelhecimento da população, o estado de conservação do edificado, entre outros. Comunicar, disseminar, educar e treinar. Pretendemos sempre produzir materiais de informação pública, divulgar medidas de prevenção e autoproteção e informar, sensibilizar, formar e treinar a população. Os públicos-alvos são diversificados. Temos aqui um tique em todos os que estão associados a este projeto: crianças do primeiro ciclo, do segundo e terceiro ciclo, os adolescentes, os portadores de deficiência, os estrangeiros e as famílias. Estes são alguns dos públicos, ou a grande maioria dos públicos com quem nós diariamente trabalhamos. Esta política é igualmente seguida internacionalmente. Temos seguindo aos apelos do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, que em 2011 dedicou um ano, essencialmente, a um grupo específico de crianças e jovens, mulheres e raparigas e pessoas com deficiência. Isto porquê? Porque, de facto, cada público-alvo requer um tratamento específico. Trabalhamos com quem? Temos um leque variadíssimo de destinatários, desde as escolas, a serviços da própria Câmara, a escoteiros, entidades públicas e privadas, a embaixadas, a organismos internacionais e às universidades, como é o caso do Projeto Cuidados. Temáticas, muito variadas as temáticas, todas elas associam-se a uma fase de conhecer e depois prevenir. Isto são dados de 2015, a diversidade de ações que se trabalhou na área da prevenção, um conjunto de ações, 122 ações, 71 exercícios, 5 cursos, 135 atendimentos e 295 ações do projeto Crescer na Segurança, que é o chamado CNAS. Ao todo, aproximadamente, trabalhámos durante um ano com 57 mil pessoas que vivem, estudam, trabalham na cidade de Lisboa. Como veem pelo este mapa, há um universo muito maior,
O número de estabelecimentos de ensino da cidade de Lisboa é elevadíssimo. Por muitas ações que se façam, nunca se consegue atingir nem 1/10 da população estudantil da cidade de Lisboa. Falo especificamente do projeto Crescer na Segurança. É um projeto que tem um grande historial, conhecido também pela Casa do Tinoni, no qual se abordam as temáticas da segurança na rua, a segurança em casa, os sismos, os incêndios e também, com os novos desafios, a cibersegurança, as alterações climáticas e o conceito da resiliência. Isto, para quem não conhece, é uma imagem do espaço público, onde se abordam questões ligadas com o trânsito, com o percurso casa-escola, com medidas ambientais, brincadeiras na rua e também se aborda as questões dos riscos meteorológicos e, simultaneamente, sempre associado a como agir, como prevenir. Em casa, um conjunto diversificado de perigos que existem em qualquer uma das assoalhadas e adverte-se para os perigos associados às matérias perigosas. Sismos. O historial dos sismos, o risco mais preocupante para a cidade, leva a que se aborde o conceito, o que fazer e para a importância de se ter um kit de emergência, sendo as crianças o veículo transmissor da informação para as próprias famílias. Incêndios, os equipamentos, medidas e comportamentos a adotar. Finalmente, há um jogo conjunto onde todas as crianças fazem o jogo da glória que está exposto na parede, como veem na imagem, e conseguem ver se tiveram uma boa atitude, são beneficiados, andam com umas casas para a frente, se não aprenderam os comportamentos adequados, serão penalizados e andam para trás. A jogar ou a brincar, educa-se as crianças de formas muito diversificadas, participando em atividades muito, muito diversificadas, ligadas com a televisão, ligadas com autores, ligadas com informática, em feiras, com trabalhos manuais, etc. Exposições, ações anuais que são diversificadas, como a Terra Treme, que anualmente é um exercício público que Lisboa também acompanha. Exercícios e simulacros em diversas escolas são treinos regulares e frequentes que conseguem, de ano para ano, levar as crianças a ter maiores conhecimentos como agentes de proteção civil. Materiais são diversificados. O filme de evacuação de uma escola distribuído por todas as escolas da cidade de Lisboa. Um CD-ROM um pouco antigo, com o início das preocupações para os perigos e os riscos da cidade. O filme Quando a Terra Treme. A existência de um kit de emergência lúdico. Um jogo de aviso e alerta para alterações climáticas, que acaba por ser um quiz, um jogo sobre perigo de substâncias perigosas, no qual são abordados para cada uma das assoalhadas quartos de uma casa quais são os perigos que existem. Disponibilizar esta informação via blog, site da Câmara e Facebooks e através dos canais do canal Lisboa nos ecrãs. Peço desculpa, estava a tentar ver se conseguia pôr os filmes a correr, mas isto assim no qual são, através destes 10 canais distribuídos pela cidade, permite simultaneamente conhecer em spots de 10 segundos, 30 segundos ou de 1 minuto um conjunto de temáticas, como agir, como prevenir. Estão a ver neste filme a identificação de todas as situações de risco, de desastre a que Lisboa poderá estar sujeita, com a identificação de os respectivos pictogramas para cada uma dessas situações. Como veem, é um grupo muito variado.
Esses mesmos pictogramas, existem pictogramas para cada uma das situações de risco. Esses pictogramas estão associados a um nível de alerta, e daí o amarelo, laranja e vermelho. O azul é uma situação normal. E, no caso de não estarem associados, temos as situações que vocês estão a identificar simultaneamente com as 4 cores, o que significa que não está associado a nenhum nível. Este tipo de materiais foi igualmente disponibilizado com um conjunto de lápis, nos quais foram identificados com crianças uma maneira de perceber qual é a diferença do nível de um aviso e o nível de um alerta associado a uma situação de risco. Outros materiais, em termos de incêndio florestal, foi a construção de um kit de floresta. Um kit composto por um saco, um caderno, um recipiente para água, uma caneta lanterna e não é um cascol, é aquelas coisas para uma máscara para se proteger do fumo. Desafios futuros: informar, sensibilizar, formar e treinar a população, era o ponto de partida. Incrementar uma cultura de segurança, contribuir para uma cidade mais resiliente, mais segura, sem exceção de qualquer uma dos presentes na cidade de Lisboa. Saber agir faz a diferença. E obrigado. Acho que foi rápida. Cumpri? Não, cumpri escrupulosamente o tempo e aproveito para, já perceberam, portanto, dar as boas-vindas à doutora Margarida Batista a esta mesa, portanto, teremos a ocasião. Obrigadíssima por, entretanto, ter chegado. E passo a palavra ao doutor Luís Carvalho. Precisamos fazer uma troca, não é? Eu troco lá para o fundo. Não fica. Ah, está bem. Eu se calhar preferia fazer em Quer pé, fazer em pé? se houver possibilidade. Quer fazer Mas é que o rato não funciona. Não? Não. Isto não tem É que o... não funciona? O rato estava a ver que Isto não não funciona. podia usar o rato. Tinha Não que ser funciona? com o teclado. Bem, porque é que não funciona, Sr. Araújo? Adaptamos. Não, se Só der... adapta-se logo. Resiliência, não Por é? isso é que eu tive que ficar. Não, mas está a funcionar aqui o... Já está? Está a funcionar. funcionar aqui. Obrigada. Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite aqui da equipe do Projeto Cuidar e também lhe dar os parabéns pela ousadia, obviamente, de trabalharem esta temática que não é sempre muito abordada dentro desta área que é a proteção civil e também ao nível da educação. Eu vou aqui trazer-vos a experiência da Amadora, obviamente que é uma experiência muito recente. Se compararmos aqui com Lisboa tem uma história muito grande relativamente à educação para o risco, não é o caso da Amadora, que é uma história mais recente relativamente à sensibilização. Mas eu queria começar aqui pela parte mais genérica e trago-vos aqui alguns números, que são números sempre preocupantes, não é? Estamos aqui a falar de milhões de pessoas afetadas, 1.000 milhões, mais de não sei quantos trilhões de danos económicos, mais de 1 milhão de pessoas que faleceram vítimas de desastres tecnológicos num espaço de década e meia. E, obviamente, eu trago-vos isto para depois conseguir focar aquilo que são os grupos mais vulneráveis e é por isso que estamos aqui para falar, nomeadamente, das crianças e jovens. E, obviamente, se nós formos buscar alguns exemplos que ali estão e se reportarmos para aquilo que é o nosso grupo e se olharmos para aquilo que aconteceu, quer no Haiti, quer em Myanmar, quer nas Filipinas, obviamente conseguimos logo rapidamente perceber que as crianças estão expostas a determinados stresses e que muitas vezes nós também não sabemos lidar com isso, nem temos as aplicações e as metodologias necessárias. Trago-vos aqui também uma referência relativamente à Unicef, que fala que a redução do risco de desastre é sistematicamente tratada em todos os currículos, em todos os níveis de escolaridade. Obviamente estamos todos de acordo e que o tratamento deve se estender além da ciência básica dos riscos e de segurança. Ou seja, isto é uma abordagem, tem que ser uma abordagem conjunta, não só de um único setor, mas tem que ser uma abordagem mais alargada, uma abordagem de toda a sociedade. Mas obviamente que essa abordagem não se deve esgotar naquilo que são os programas de sensibilização. Nós muitas vezes colocamos e falamos nesta questão que é importante ir à escola, é importante sensibilizar, é importante passar a mensagem, mas obviamente que a intervenção do Estado e das entidades privadas não se deve esgotar só neste domínio. Portanto, não nos podemos esquecer que há muito trabalho a fazer e há muitas áreas em que nós temos que aplicar metodologias, nomeadamente reforço estrutural dos edifícios, nós não nos podemos esquecer desta temática muito importante, do ordenamento do território versus riscos.
tudo aquilo que fazemos hoje e todas as políticas que temos atualmente vão se refletir nas gerações que vêm daqui a 20, 30 anos. E, obviamente, também, se calhar, deveremos aqui colocar a importância do papel das crianças neste patamar, não é? Do ordenamento do território e dos riscos. Depois, dos sistemas de aviso e alerta eficazes, e aqui há muito trabalho para fazer, porque se eles ainda não são eficazes ao nível da população adulta e, obviamente, não temos ainda um sistema até nacional que nos garanta, não é, uma fiabilidade a 100%, devemos trabalhar e, mais uma vez, se calhar, devemos também aqui perceber qual é a percepção do pessoal mais novo relativamente a esta matéria. E, por último, um voluntário organizado. E aquilo que a equipa também do Projeto Cuidar fez foi isto, não é? Dos voluntários das escolas conseguiram ter o feedback. E, portanto, também temos que apostar mais nesta questão do voluntariado. Isto era só aqui algumas notas, até para nós depois, se quiserem, discutirmos, porque acho que também são pertinentes nós podermos abordar. Relativamente à sensibilização e informação para o risco do desastre no município de Amadora. Como vos disse, a Amadora é também um município muito recente, tem uma história de pouco mais de 30 anos. Em termos de população, cerca de 175 mil habitantes. Felizmente ou infelizmente temos a maior densidade populacional do país, portanto não sei se isto é bom ou mau. Isto em matéria de proteção civil é um desafio sem precedentes, não é? Porque se calhar evacuar uma cidade com mais de 7 mil habitantes por quilómetro quadrado é aqui um desafio muito grande. E temos mais ou menos uma comunidade educativa que ronda cerca de 20 mil alunos, já considerando o público e o privado. Trago-vos aqui também o total de ocorrências entre 2000 e 2014, que é um número também assombroso, e não estão aqui os dados do pré-emergência hospitalar, senão então engrossávamos isto para os 200 mil, mas temos cerca de 16 mil ocorrências que obviamente denotam situações de desastres naturais ou tecnológicos. Obviamente que ninguém me vai perguntar destas situações quantas crianças é que nós tivemos envolvidas, que eu não vos consigo também dar essa informação. E é talvez também um desafio, porque ao nível nacional essa informação não é trabalhada. E é obviamente que deverá, se calhar, no futuro, ser. Aqui, João já falou nesta questão das cidades resilientes e é o ponto de partida para a Amadora começar a trabalhar esta questão da sensibilização, da informação à comunidade. E nós, quando nos candidatámos a esta campanha, ou seja, tínhamos no terreno zero, portanto não tínhamos qualquer estratégia de redução do risco de desastre. E quando nós tivemos conhecimento desta campanha, obviamente vimos-la como uma oportunidade para conseguir começar a trabalhar. E estão ali as 5 grandes razões para porque é que nós nos candidatámos. E obviamente que o nosso foco é a última, a existência de programas de sensibilização e informação, mas outros não são menos importantes, porque nós, até à data de 2010, tínhamos uma fraca participação dos stakeholders. Ninguém se organizava, não existia sequer reuniões periódicas, nem a preocupação de fazer praticamente nada. E colocar a redução do risco de desastre na agenda do município. Obviamente que o primeiro passo foi conversar com o Presidente da Câmara. Não é? Sem aqui o apoio político é praticamente impossível nós conseguirmos implementar os princípios e colocar isto tudo a funcionar. E, obviamente, convencido o Presidente da Câmara, o segundo passo foi definir uma estratégia. Obviamente que há à cabeça o Presidente da Câmara, não pode ser de outra maneira. A Presidente da Câmara, mas na altura era o Presidente da Câmara. Isso é que eu estou aqui a dizer, que era o Presidente Joaquim Raposo. Atualmente temos a Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara da altura, em 2010, definiu uma equipa de campanha, portanto uma equipa multidisciplinar, com vários serviços, proteção civil, higiene e segurança do trabalho e urbanismo. Conseguiu-se também, através desta equipa multidisciplinar, mobilizar todos os serviços da Câmara, obviamente para servir de suporte, o ambiente, a educação, obras municipais, gabinete de imprensa. Portanto, teve-se aqui arranjar uma estratégia de mobilização, porque aquilo que nós pretendíamos é chegar aos parceiros, aos stakeholders. Era estes que nós queríamos aqui estabelecer um princípio de colaboração e também estabelecer as parcerias que nos garantissem o sucesso da implementação dos vários objetivos. Mais uma vez, foi fundamental e é fundamental esta questão do apoio político. Isso, se não o tivermos, obviamente que a estratégia fica logo condenada. O terceiro passo foi a implementação da estratégia. Obviamente que eu vou aqui mais focar a questão da política de sensibilização para a comunidade, nomeadamente as crianças, os jovens, pessoas com necessidades especiais e também os séniores. E aquilo que nós fizemos, nomeadamente nas escolas, e isto foi uma metodologia que também nós usamos para a comunidade em geral, foi fazer uma apresentação pública. Foi perceber, em primeiro lugar, quais eram os benefícios para as escolas e quais são as necessidades das escolas. Isso, num princípio, levou-nos aqui algum tempo. Nós tivemos que perceber os currículos, portanto, o que é dado, neste caso, nos vários ciclos, e conseguimos perceber que aquilo que nós iríamos fazer era complementar as temáticas relacionadas com os riscos e os desastres que já existem nas várias disciplinas, que é ciências, geografia, geologia, e
funcionar aqui como um complemento, além de depois darmos algum apoio ao nível dos planos de emergência das próprias instituições. Mas, basicamente, tivemos que perceber e fazer aqui um draft, um brainstorming, quais eram as reais necessidades e quais eram os benefícios que as escolas iriam ter. Falo-vos agora daquilo que nós temos atualmente, os vários projetos, nomeadamente desde a Juventude da Cruz Vermelha, que neste momento tem cerca de 30 elementos, desde o jogo que nós temos, um pouco o jogo da Glória, como Lisboa também tem, um jogo de tabuleiro e também temos em formato tela, desde a participação nas férias da cidade, temos ali também a questão da Academia Sénior, não é? Obviamente também trouxemos os séniores para esta temática, não vou aqui abordar porque também isto é mais ao nível das crianças e jovens, mas tudo isto está contido em 2 programas, um no programa de sensibilização para a comunidade escolar e outro programa para a comunidade, as entidades público-privadas. De uma forma muito resumida e de uma forma concreta, nós temos 5 projetos para crianças e jovens, temos cerca de 32 temáticas de sensibilização que estão contidas nestes 2 programas e temos 10 parceiros que ministram ações de sensibilização e também de informação. Como é que temos, obviamente, feita toda esta evolução? Desde 2010 a 2016 temos aqui tido uma evolução positiva. Também dizer-vos que o objetivo não é nós fazermos por ano 500 ou 200 ações, não é, nem nós sequer definimos esse objetivo. Não pretendemos fazer isto aquilo, porque acho que isso não é a mais-valia. A mais-valia é nós fazermos as coisas de uma forma eficaz, de uma forma prática. Relativamente aos resultados, cerca de 600 ações, portanto, neste período desde 2010 a 2016, isto é só para as escolas. Não é? Depois temos também os resultados para a comunidade em geral. As ações mais solicitadas, não deixa de ser curioso, temos as alterações climáticas, o SOS Sismo e Vivência e Riscos, são também as temáticas mais presentes naquilo que é o currículo escolar. Em 2015-16, no ano anterior ano letivo, conseguimos chegar a um terço da comunidade educativa, estamos a falar de cerca de 30%, num universo de 20 mil não é nada mal, portanto, e obviamente conseguimos garantir o envolvimento de diversos stakeholders neste processo todo, agentes de proteção civil, serviços municipal e também as juntas de freguesia. Relativamente, trago-vos aqui também as ações ministradas por entidade, e como vos disse, não é só o Serviço Municipal que está envolvido nisto. Temos o Agrupamento de Centros de Saúde, que dá, por exemplo, ao nível das ondas de calor e vagas de frio, Cruz Vermelha, PSP, Bombeiros e as organizações de voluntariado em proteção civil. Quais são aqui os desafios? Que eu acho que isto é que é importante. Tentar perceber qual é o impacto destas ações nos alunos. E, portanto, e aqui temos muito caminho para percorrer. Perceber se as ações que ministramos estão a garantir a redução do risco de desastre. Portanto, nós temos aquelas 16 mil ocorrências, portanto, num próximo período essas ocorrências diminuíram, mantiveram-se, aumentaram. Convém percebermos de que maneira que este impacto tem sido visível, garantir a sustentabilidade dos projetos e ações para a comunidade escolar e garantir a autonomia das escolas. Como sabemos, as escolas são espaços que deixaram de ser, muitas vezes, tranquilos, né? Os professores não se mantêm de um ano letivo para o outro e aqui é também um desafio nosso conseguir que as ações possam ter uma continuidade. Qual é o futuro? Eu acho que é garantir que as escolas próprias desenvolvam estas temáticas sem nós estarmos lá permanentemente, até porque isto consome bastante recursos e tempo. Aqui algumas imagens, obviamente com os grupos que aqui já abordámos, as crianças, os jovens, e aqui nós também temos nas nossas ações sempre uma componente prática, eles têm que ser voz ativa em cada tema que nós ministramos, alterações climáticas, seja em SOS Sismo, seja mesmo no espaço, neste caso nos bombeiros, em que levamos a Fundação AFID, que é uma associação com pessoas com deficiência, a experimentar, portanto, perceber qual é aqui a parte operacional. E pronto, mais aqui algumas imagens, como vos disse, tentamos sempre dar aqui uma componente mais lúdica e mais prática e que os miúdos também sintam na pele o que é ser, neste caso, um operacional e ter a responsabilidade de decidir nesta matéria. Para terminar, dar-vos só aqui de uma forma muito resumida aquilo que tem sido o nosso percurso e, como vos disse, isto é um percurso muito curto, começámos em 2010. 2010 até à data temos implementado várias boas práticas, aquelas que estão ali a bold são aquelas mais relacionadas com aquela temática que estamos aqui a discutir hoje, os programas de sensibilização, os projetos de voluntariado, o sistema de aviso e alerta à população. Nós temos, ao nível das redes sociais, um sistema, temos também já um sistema de SMS e estamos de forma gradual a tentar implementar isto. As redes sociais também nos têm dado aqui uma boa projeção, entre outras situações. E obviamente agora resta-nos fazer o balanço, não é? Porque é preciso medir o progresso e medir o impacto, como há pouco também vos referi.
Por último, eu tenho aqui um vídeo de 1 minuto e meio. Nós, na semana passada, a Amadora venceu o prémio Sasakawa, e obviamente que este prémio reconhece as boas práticas nesta temática da redução do risco de desastre. A Amadora venceu no universo de praticamente 200 de candidaturas e venceu porque, obviamente, focámos os grupos mais vulneráveis do trabalho que é feito, nomeadamente a Juventude da Cruz Vermelha e também da Academia Sénior. O vídeo que passámos nesta cerimónia, que nos doou, é 1 minuto e eu, se tiver autorização, gostaria de passar. Sim, pode ser? Claro. Então, está dentro do tempo? Pronto, isto é aqui um bocadinho a correr, Então vamos lá. Vou aproveitar para mudar a pilha do microfone, que está um bocadinho fraco. Não tem esse som, esperem lá. Já está? Não temos som? Não temos som. É mesmo. Não, mas está, já aconteceu isto há bocadinho com o nosso filme, mas está aqui. Acho que agora já está. A Amadora é um município que faz parte da área metropolitana de Lisboa. Dos 18 municípios que integram a área metropolitana de Lisboa, o mais pequeno em área, tem cerca de 24 km² de área e 176 mil habitantes, onde convivem 55 nacionalidades diferentes. Todo este trabalho que fazemos na área da resiliência e da proteção civil é muitíssimo importante, principalmente com dois públicos, as crianças e os idosos, para que a cidade esteja melhor preparada para agir e reagir, mas agir mais do que reagir em momentos de catástrofe. E por isso mesmo temos dois projetos muito importantes. Um com a Cruz Vermelha, com a Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa, num conjunto de iniciativas de voluntariado, em que esses jovens passam também o testemunho e formação a outros jovens, e o outro com os nossos séniores da cidade, a Academia Sénior na área da resiliência e da proteção civil, trabalham um conjunto de temáticas na área da proteção civil, habilitando nomeadamente os nossos séniores para que eles próprios, os nossos voluntários dessa academia, me ajudem a passar esta mensagem deste trabalho tão importante, com em termos de cidades resilientes, capazes de enfrentar as maiores adversidades, os maiores desafios e as maiores dificuldades. Isto era um vídeo curto, alguém passa de imagem. E é isto, não tinha mais nada aqui a acrescentar. Vou passar a palavra então à doutora Margarida Batista. Da Câmara Municipal de Loures. Sim, senhora, vamos só por aqui. Tem alguma coisa? Tenho, só as favor. Acho que é do outro lado, deste lado já não temos. Pode-se retirar a minha pena? Não, mas ainda está. Não podem as vezes. Isto não funciona, tem que ser aí no... Está aberto já. É só Temos que esperar. embaixo. Temos que aguardar, sim. O que é que procura? Procure que ele abra. Já está, já está. Ali já está. Pronto. Oi, abre. Não, não é isto, 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 não. Não é isto. É este. Este aqui. Tá? Quer este microfone? Faz favor. Tá? Então, muito bom dia a todos.
Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pelo nosso atraso, houve aqui um pequeno problema. Muito obrigada à equipa de Cuidar, que nos integrou neste projeto. Ora bem, então nós vamos aqui apresentar o que é que nós fazemos com as nossas crianças na Proteção Civil de Loures. Educação para o risco. Temos uma estratégia municipal de educação para o risco no âmbito das atividades gerais da Proteção Civil desenvolvidas através do Serviço Municipal de Proteção Civil nos domínios da prevenção e segurança. Ouve-se bem? Tendo por instrumentos, temos uma escola de prevenção e segurança, é um equipamento municipal. Fazemos ações de sensibilização em contexto escolar, exercícios e simulacros e também participamos em iniciativas municipais. Ora bem, a nossa Escola de Prevenção e Segurança é um equipamento dirigido fundamentalmente para as crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. É uma aposta da Câmara Municipal de Loures. Esta escola abriu em 2009. Tem por missão promover a cidadania ativa. Temos 4 salas temáticas, a sala dos incêndios, das cheias, dos sismos, acidentes domésticos e ainda temos uma sala polivalente. Desde 2014 até maio deste ano, tivemos cerca de 200 visitas, ao qual tivemos cerca de 10 mil visitantes. Temos uma sala de incêndios, o que fazer em caso de incêndio florestal, incêndio urbano, através da demonstração de meios e equipamentos usados no combate a incêndios e as medidas de prevenção de incêndios florestais. Todo o flagelo que o nosso país passa durante todos os anos, no verão. Portanto, incentivar as crianças com todas as medidas de prevenção que elas deverão fazer em caso de incêndio. Temos ainda a sala das cheias, reconhecer o fenómeno, o que é uma cheia, o que é que leva à sua existência, visto que este ano também faz 50 anos que foram as grandes cheias de 1967, ao qual morreram cerca de 200 e tal pessoas só no concelho de Loures. Já houve mais cheias depois dessa data, mas esse ano foi realmente aquele que foi catastrófico. Como atuar em caso de cheias? As medidas de prevenção em cheias em locais de maior risco. Temos uma maquete que eles podem ver como é que evolui a cheia e depois a inundação, a cidade a ficar inundada quando a população terá de ser evacuada. Temos ainda a sala dos sismos. Explicamos o que é um sismo, como é que nós vamos atuar antes, durante e depois. Portanto, temos um simulador e aqui focamos muito o sismo de 1755 para eles tentarem perceber o que é que aconteceu nessa altura, porque é que aconteceu e quais eram as medidas que as pessoas tomaram que não sabiam ainda do que é que se estava a pensar e não havia medidas de prevenção nessa altura. É contada, portanto, ali uma pequena história, o que é que aconteceu e agora, se acontecesse, quais é que são as medidas que nós deveremos de tomar, quer estejam em casa, num espaço público, na escola. E temos ainda a sala de acidentes domésticos, reconhecimento dos riscos em casa, identificação dos principais perigos associando a cada uma das divisões da casa e como prevenir os acidentes domésticos, parecendo que a nossa casa poderá ser o local mais seguro, mas existem muitos riscos. E depois, no final, temos uma sala polivalente. É um momento lúdico, através da participação de um jogo, ao qual lhes é feita ali algumas perguntas sobre todas as regras, os procedimentos que eles ouviram durante toda a visita.
o tipo jogo da glória e depois entregamos uns certificados e uns brindes. Esta é a nossa escola de prevenção e segurança, que desde já ficam todos convidados a participar e ir lá fazer uma visita. Depois, temos aqui sessões de sensibilização escolar. Jardim de Infância, primeiro ciclo e segundo ciclo. Sensibilizar os alunos para as medidas de autoproteção em caso de incêndio e de sismo. Sensibilizar os alunos para procedimentos a adotar em caso de emergência. E identificar os caminhos de evacuação até ao ponto de encontro. Portanto, no Jardim de Infância, identificamos tudo isto e vamos até ao ponto de encontro com eles. Em caso de incêndio ou em caso de sismo, o que é que vão fazer? No primeiro ciclo, a mesma coisa. E temos ali, no segundo ciclo, também, só não vamos até ao ponto de encontro, é tudo em sala. Portanto, vamos sensibilizá-los da mesma forma. E temos estado a fazer estas ações de sensibilização sensivelmente desde 2005 até esta parte. Ainda, em contexto escolar, damos ações de formação em noções básicas de socorrismo e suporte básico de vida. Estes para alunos do 9º ano, para cursos vocacionais, para CEFs. Dotar os formandos com conhecimentos básicos de ações de socorrismo até à chegada de ajuda diferenciada. E dotar os formandos com conhecimentos de natureza teórica e prática que os habilita a responder eficazmente a uma situação de paragem cardiorrespiratória. É muito importante toda a nossa população escolar, todas as nossas crianças, saberem o que fazer em caso, pelo menos, de paragem cardiorrespiratória. Todos nós devíamos de saber o que fazer até à chegada de ajuda diferenciada, porque 1 minuto pode salvar uma vida e marca a diferença. Sensibilizá-los dessa forma. Temos aqui as nossas ações de sensibilização, a evacuação da tua sala. Já fizemos 74 ações, onde participaram cerca de 1.690 participantes. Como eu vos disse, do período de 2015 a maio de 2017. A evacuação da tua escola, que é dirigida para o primeiro ciclo, 203 ações, com cerca de 5.000 participantes. O incêndio na escola ou em casa, segundo e terceiro ciclo, e também os PCAs, 37 ações, 830 participantes. Suporte básico de vida para o terceiro ciclo, para já ainda só para o terceiro ciclo. Estamos a pensar também alargar estas formações a um segundo ciclo. 47 ações e 960 participantes. As noções básicas de socorrismo, terceiro ciclo, CEF, 10 ações e 172 participantes. E ainda este ano começámos também a dar uma formação de segurança e prevenção de riscos naturais para o terceiro ciclo. Para já ainda só demos 3 ações desta área. Estas ações de sensibilização também são abrangentes aos docentes e não docentes, não tenho valores, mas também temos abrangido muitas escolas. Temos 13 agrupamentos. Os 13 agrupamentos já tiveram todas ações de sensibilização. Não todas as escolas, porque ainda não é possível. Nós temos um dossiê formativo ao qual entregamos no início de cada ano letivo, nos agrupamentos, e depois eles fazem então os pedidos para docentes e não docentes e os alunos durante o ano letivo. Portanto, começámos em 2016 e 2015 com esse dossiê. Temos tido uma boa recepção por parte de toda a comunidade escolar. Temos os exercícios e os simulacros. Toda a comunidade escolar para estabelecer rotinas em caso de emergência, identificando as vias e caminhos de evacuação e a localização do ponto de encontro exterior. Posso-vos dizer que, a nível de JI, todos os agrupamentos já foram contemplados
com estes exercícios de evacuação. A nível de primeiro ciclo também já foi grande parte, ainda não todos, mas grande parte. Agora, o JTI, todos eles já fizeram exercícios de evacuação. E depois temos também os simulacros, treinar equipas de segurança interna, as funções e os procedimentos que cada um deve observar nas respectivas atividades, a coordenação com as equipas de socorro externas e testar o próprio plano de segurança. Aqui temos a participação também dos bombeiros, da PSP, tanto nos simulacros. Quase todas as escolas também já fizeram simulacros para testarem o seu plano de segurança. E para finalizar, participamos ainda na Semana da Educação, na Mostrarte, uma semana que teve a ver com amostras da educação, e ainda a Terra Trema, uma iniciativa organizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Fizemos um exercício numa escola do nosso concelho e fizemos também um exercício no Lourdes Shopping da Terra Treme. Portanto, e para já são todas estas as iniciativas que o Serviço Municipal de Proteção Civil faz com as nossas crianças para o risco de segurança. Muito obrigada. Muito obrigada. Last but not the least, doutora Leonor Teixeira, do Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer à professora Ana Delicado, a toda a sua equipa e ao Instituto de Ciências Sociais por terem dado esta oportunidade às crianças e jovens de Albufeira para adquirir estas novas competências e estes conhecimentos. Um bem-aja a todos vós. Assistimos à implementação de uma cultura de segurança, na qual implementou um trabalho de proximidade entre a comunidade educativa, os agentes de proteção civil e também os stakeholders. Por isso, mais uma vez, agradeço esta oportunidade. Estamos convictos que devemos continuar a insistir no reforço da redução do risco de desastres e da resiliência pela educação. Vou também dar os parabéns, aproveitar este momento aos colegas que estão na mesa. Realmente, a nível nacional, têm feito um excelente trabalho. Nós, Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira, somos um serviço também muito recente, também pertencemos a um concelho pequenino, com 41 mil habitantes, mas que no verão triplica. É realmente um concelho que atrai muito turismo, mas que também neste momento atrai muito empregabilidade. Por isso, nós também fomos beber muito às boas práticas dos municípios que estão aqui presentes e o bem-aja pelo trabalho que têm estado a desenvolver a nível nacional e não só, até a nível internacional, pelo trabalho que têm feito no âmbito das cidades resilientes. A Albufeira também apresentou a sua candidatura, assim como o distrito todo de Faro, por isso esperemos que brevemente iremos também receber este selo tão importante para nós. Como estão a ver, então, a Albufeira pertence ao distrito de Faro, é um concelho com 41 mil habitantes, mas é um concelho também bastante jovem. Não vou falar aqui do que é da proteção civil, porque a colega já falou, vou passar para a frente. A nossa estrutura é esta: temos o Presidente da Câmara Municipal, que ele é a autoridade máxima da proteção civil, delegou competências na nossa vereadora, temos 2 técnicas superiores, 2 assistentes técnicos e um fiscal municipal. Então, quais são as nossas principais ações desenvolvidas no âmbito do nosso serviço? A elaboração do plano de emergência, de proteção civil, os planos de coordenação para os eventos, principalmente no evento do fim de ano, o plano municipal da defesa da floresta contra incêndio, o plano operacional municipal. Também partilhamos e trabalhamos em conjunto com algumas escolas na elaboração de planos de emergência internos, fazemos várias ações de formação e de sensibilização nas escolas, jardins de infância,
Projeto Cuidar, esta nova campanha e, obviamente, muita informação pública nas redes sociais, Facebook, etc. Também fazemos inventorização periódica de meios e recursos disponíveis do município. Apoiamos logisticamente a sustentação de todas as operações de proteção civil, participamos em exercícios municipais e distritais. Amanhã mesmo estaremos no Conselho de Lolé a participar no exercício de incêndio florestal, que é bastante importante para nós percebermos como é que trabalhamos todos em conjunto e que tipo de linguagem é que temos no âmbito das operações. Acompanhamento das ocorrências. Apoio, este ano tivemos um plano de ação para o sem-abrigo, pela primeira vez sentimos esta necessidade de pôr um plano em ação ao nível do sem-abrigo, das vagas de frio, sessões públicas de esclarecimento, conselhos úteis, ao âmbito das comemorações do Dia Internacional de Proteção Civil. Albufeira já vai no seu 3º ano consecutivo que fazemos uma feira da proteção civil, onde são chamadas todas as entidades cooperantes, agentes de proteção civil, as escolas, as empresas, unidades hoteleiras, todos para discutir este tema da proteção civil, dos riscos, da resiliência, e assim, através destas sessões plenárias, já conseguimos chegar a algum lado. Apoiamos a Comissão Municipal de Proteção Civil e também da defesa da floresta contra incêndio. Ao nível da comunidade sénior, nós temos um projeto com os séniores, mas também com o turismo sénior. Já tivemos um protocolo com a Inatel, onde recebemos essas pessoas e vamos lá à unidade hoteleira deles e fazemos uma pequena palestra, uma pequena ação com eles. Aqui também são nos lares, centros de dia, algumas fotografias que demonstram isso, sempre também com o apoio do Centro de Saúde de Albufeira, onde tem um técnico especializado nesta matéria, da ARS, aqui sobre as ondas de calor. Em relação às ações que nós temos nas escolas do Conselho, há 4 anos esta parte, para vos dizer também, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Albufeira é uma criança, tem 7 aninhos, por isso ainda é muito jovem, e há 4 anos esta parte realizamos várias ações, que é o projeto Nós e o Risco, ou seja, fomos buscar à Autoridade Nacional de Proteção Civil aquele projeto e depois adaptamos à nossa realidade. Definimos algumas temáticas para o primeiro ciclo, demos o nome à descoberta da tua segurança. Porquê? Porque é a primeira vez que muitas destas crianças têm o contacto com a escola, vai conhecer os seus riscos, vai conhecer os caminhos de evacuação, vai conhecer o ponto de encontro, então é extremamente importante dar este conhecimento às crianças. 2º e 3º ano, pronto, já são mais crescidos, então trabalhamos os riscos naturais, os riscos sociais, retirando aqui um bocadinho os riscos tecnológicos. No 4º ano, o que é que nós nos deparamos? Deparamos, porque também normalmente falamos muito com as escolas e com os professores para também saber qual é a necessidade que eles sentem a nível formativo nesta área. E reparamos que muitas crianças com 9, 10 anos ou ficavam sozinhos em casa ou então com os seus avós. Então nós pensamos assim, estamos aqui um problema que podemos ajudá-los. Ou seja, eles adquirirem algumas competências no âmbito dos primeiros socorros e como, por exemplo, uma chamada ao 112, por exemplo. Como é que se faz uma chamada ao 112? E acho que isto foi um projeto extremamente interessante para eles. Temos abrangido todos os anos perto de 3.000 crianças. Aqui estão algumas ações que fazemos em sala de aula. Para além disto, motivamos e desafiamos eles a fazer uma exposição. Ou seja, podiam reproduzir todo o seu conhecimento através das artes plásticas ou da escrita. E então foi isto que aconteceu. Eles produziram alguns desenhos. Estes desenhos não ficaram só na sua escola. Ou seja, o objetivo era levarmos estes desenhos à comunidade. Ficaram nas juntas de freguesia, tiveram no Algarve Shopping, que aproveitamos que era um local onde passavam muitas pessoas. É uma forma também de sensibilizar através desta arte visual às pessoas, à nossa comunidade e àqueles que nos visitavam. Depois, esta ação do primeiro socorrista é administrada por quem sabe. E neste momento colocamos aqui a Cruz Vermelha Portuguesa a dar estas ações. Só para vos dizer que após esta atividade em cada escola, realizamos um exercício de evacuação. Em todas as escolas é feito este trabalho, com a colaboração também dos bombeiros voluntários de Albufeira. Isto é um exercício. Depois, este ano, também começamos a pensar fazer aqui um ciclo de palestras para a comunidade e não só, e para os mais velhos. Então, de que forma é que nós pensamos fazer isto? Foi feito na Biblioteca Municipal, ainda vai haver outra ação que não está aqui, mas que vai ser realizada. Então, distribuímos isto por temas. A apresentação dos agentes de proteção civil, segurança em casa, incêndio em casa, riscos tecnológicos, o plano familiar de emergência,
A segurança na água, porque nós adaptamos este ciclo de alertas para os riscos existentes no nosso concelho. Então, quais são os riscos existentes em Albufeira? Temos as arribas, a praia, sismos, inundações e as ondas de calor, ou as vagas de calor. Segurança em festivais, também achamos muito importante, porque os nossos jovens devem ter alguns comportamentos ao nível dos concertos, e Albufeira também é um local onde existem muitos eventos, e a segurança na água. Outro ciclo de conferências, comunicar o risco, é para uma camada também da população mais velha, que tem a ver com acidentes ferroviários, que tipo de atitude é que devem ter, e também na rodovia. A educação para a segurança na água é uma coisa que também fazemos há algum tempo, que achamos muito importante, principalmente ao nível dos pré-afogamentos que existem nas unidades hoteleiras, e achamos por bem administrar esta atividade. Aqui temos uma que foi para crianças, esta fotografia do meio. Fizemos uma sessão aberta aos educadores, aos auxiliares de ação educativa, a pais encarregados de educação, às unidades hoteleiras, foi mais aberta à comunidade. Foi extremamente importante, onde teve a Autoridade Marítima também envolvida, o Instituto de Socorros a Náufragos, a Associação de Nadadores Salvadores de Albufeira, todos com a sua prática e a sua experiência a dar estes aconselhamentos. Mais exercícios, nós normalmente fazemos, Albufeira tem perto de 185 unidades hoteleiras, como podem ver, se fizéssemos exercícios todos, era muito complicado, nenhum técnico chegaria para acompanhar estes exercícios como observadores. Mas o caminho é este, acho que estão a aderir, e isto é muito importante para nós, até porque estamos a trabalhar na prevenção, na educação. Também fazemos internamente, a nossa casa também tem que dar o bom exemplo, não é? E também fazemos exercícios internos nos espaços, nos edifícios da Câmara Municipal. Feira da Proteção Civil, temos aqui algumas fotografias que relatam aquilo que disse. Este ano também adquirimos um jogo gigante, é o SOS Albufeira. Mas pensamos assim, ok, vamos adquirir um jogo, mas este jogo tem que ser um jogo com a nossa realidade, adaptado à nossa realidade. Então os riscos que estão nestas cartas são tudo riscos do Concelho de Albufeira. E os agentes de Proteção Civil? Muito bem, então vamos fazer este jogo, mas vamos pôr ali os bombeiros voluntários de Albufeira, a Guarda Nacional Republicana, porque eu não tenho PSP, eu não tenho sapadores florestais. Então vamos adaptar à nossa realidade, e foi extremamente interessante, foi a primeira vez que adquirimos na nossa feira e houve muita aderência. Nós temos um plano prévio de intervenção para a zona antiga da cidade, que é algo também que nos preocupa, não só a nós, mas em todas as cidades, as zonas antigas, por causa da questão dos incêndios urbanos, e nós também costumamos fazer exercícios. Este foi um exercício, foi feito à escala real, no Centro Histórico de Albufeira. Estão aqui algumas fotografias, até porque era importante ver os constrangimentos ao nível do combate. Fizemos aqui o posto de comando operacional. Também participamos e colaboramos com as outras divisões da autarquia, principalmente com a Divisão do Ambiente. Este ano realizamos o Dia Mundial do Ambiente, com algumas palestras, onde nós aproveitamos e fazemos sempre algumas ações. Aqui está esta campanha Proteja-se das Arribas, é uma campanha também há longo tempo. Esta parte vamos continuar a fazer, sempre com metodologias diferentes. E este ano vamos começar já a planear. Percorremos as 25 praias do nosso concelho, falamos com as pessoas, tentamos que não aconteça aquilo que tem acontecido. Todos os anos cai as arribas, como podem ver através dos meios de comunicação social, mas não queremos que aconteça aquilo que aconteceu em 2009. A situação da problemática dos fogos também é outra ação. Este é o plano de ação que fizemos em relação à ação da vaga de frio. Agora, às vezes temos que passar pelas coisas para depois trabalharmos. Neste momento estamos a fazer um plano de contingência e estamos a ver um bocadinho também aos outros planos que existem a nível nacional, porque é extremamente importante tanto para a vaga de frio como para a vaga de calor. Apoio logístico, isto são alguns, assim, Albufeira realmente é um concelho pequenino, mas temos tido quase todos os acidentes graves, à exceção dos incêndios florestais que não queremos. Mas já tivemos o acidente na A22, tivemos o incêndio numa sucateira que foi bastante grave, o acidente na Estrada Nacional 125, a queda de arribas e as últimas inundações que decorreram durante o dia 1 de novembro de 2015, que envolveu 1.180 voluntários, onde o Serviço Municipal de Proteção Civil teve realmente a organizar, e no Teatro de Operações, com missões, 1.723 operacionais e 702 meios, durante 11 dias consecutivos. Realmente
mas foi interessante esta lição de solidariedade. O Gabinete Técnico-Florestal também está inserido no nosso Serviço Municipal de Proteção Civil, tem a ver com o âmbito das tarefas de planeamento, prevenção e ordenamento, onde a educação é extremamente importante. Mas aquilo que nós realmente fazemos uma campanha de Albufeira Sem Fogos, onde também as crianças das escolas já têm este tema trabalhado lá, mas todos os anos fazemos uma monitorização com os presidentes de junta, com os bombeiros e com a Guarda Nacional Republicana. Vamos ter com a população local, falamos com eles para tentar. Aqui também os escoteiros são parceiro de excelência no âmbito deste projeto. E vamos terminar já. Esta é uma participação de ações de sensibilização sobre as medidas de prevenção aqui nos mercados. Para terminar, queria só deixar estas notas finais. Apesar da sociedade ter conhecido grandes evoluções, o sentimento de vulnerabilidade face ao aparecimento de riscos mais complexos tende diariamente a aumentar. A proteção civil é uma responsabilidade partilhada, um sistema de recursos e de saberes. É de importância extrema estar na posse de dados atualizados dos perigos e dos riscos tão precisos e concretos para que a vulnerabilidade possa ser minimizada e a operacionalidade da resposta seja da melhor forma planeada e concretizada. Contribuir para uma gestão ou para uma geração de uma cultura de percepção de risco no contexto da educação e da construção de comunidades resilientes. Incentivar uma cidadania ativa, que é aquilo que nós estamos todos a fazer, para que em caso de necessidade o cidadão possa ser ator real da proteção civil. A mobilização social para a redução de riscos também é extremamente importante. Estes são os nossos contactos do Serviço Municipal de Proteção Civil. Estamos abertos um dia que tenham a oportunidade de ir à Albufeira. Venham conhecer o nosso serviço, o que é que nós estamos a fazer, página de Facebook, número de telefone. E muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos por esta viagem pelo país real e, e pelas experiências concretas destes 4 municípios, com técnicos tão empenhados e tão entusiastas daquilo que fazem, e esse entusiasmo e empenho acho que nos contagiam a todos. E temos agora alguns minutos para debate, para questões. Pergunto se alguém quer intervir. Eu recolheria uma série de perguntas. Sim? O microfone vai andar a passear e para as pessoas que se apresentassem. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada por todas as vossas participações, foram excelentes. Fiquei muito contente por tudo aquilo, por saber, por conhecer tudo aquilo que se faz a nível municipal. Sou Teresa André, de Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação, e trabalho numa equipa da Educação para o Risco, que em 2015 colocou cá fora, no âmbito da Educação para a Cidadania, nós estamos a construir e construímos diferentes orientações ou guiões para as várias áreas da cidadania, e a Educação para o Risco foi considerada uma dessas áreas, e há um referencial que saiu em 2015, que está na posse das escolas, e eu gostava de saber se vocês conseguem articular, porque eu vi curiosamente esse referencial que foi feito em colaboração com a ANPC e com a Direção dos Estabelecimentos de Ensino, a Direção-Geral dos Estabelecimentos de Ensino. Ele contém um glossário que tenta que haja um discurso uniforme, e eu, curiosamente, deparei-me aqui com vários entendimentos. Desastre, catástrofe, sendo que desastre é catástrofe, não é? Pronto, e uma série de outras coisas, de outras léxico foi utilizado que não está em sintonia. Ora, nós nas escolas tentamos que haja o mesmo discurso, porque senão é muito complexo. Quer para as crianças, quer para os docentes e para os outros técnicos que aí trabalham, eles criarem uma real cultura de segurança, porque cada um fala uma língua e isso é muito complexo. Aliás, quando se fala de educação para o risco, nós tivemos que delimitar relativamente à proteção civil, visto que a educação para o risco é muito mais ampla. Há muitas áreas, aliás, vocês também as abordam em algum. E eu gostava de saber como é que vocês conseguem essa articulação, porque, por exemplo,
A Terra Treme, que foi realizada em Loures, foi organizada pela Direção-Geral da Educação e a ANPC, porque nós somos parceiros, assim como vamos ter ações de formação no terreno, várias para professores, portanto, temos uma parceria mesmo estabelecida e muito eficaz. Trabalhámos muito bem, aquele referencial é o resultado realmente daquele grupo. Pronto. E eu fico muito contente por ter estado aí envolvido. Mas eu gostava de saber como é que vocês articulam depois o vosso trabalho com os serviços de educação, neste caso com o Ministério da Educação, ou os centrais, ou os regionais, neste caso a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Muito obrigada. Mais perguntas? Temos ali ao fundo a Luísa. Bom dia, gostei muito das vossas apresentações. Sou Luísa Schmidt do Instituto de Ciências Sociais e queria pôr a mesma pergunta, duas perguntas a todos. Uma era, e um bocadinho inspirada naquilo que disse o Luís Carvalho, não é? Qual o peso político dos riscos no ordenamento do território das vossas autarquias, sendo certo que estamos a falar de autarquias com uma grande pressão urbanística? E a segunda pergunta também tem a ver com o que falou o Luís Carvalho, a avaliação consistente. Que indicadores é que pensam que podem ser aventados, utilizados para medir, para avaliar, no fundo, todo o trabalho que têm feito? Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Obrigado por terem por este convite. Era uma pergunta em geral para todos. O meu nome é Rui Marques, sou do Serviço Municipal de Proteção Civil de Odivelas. A minha realidade é um bocadinho parecida com vocês todos. E a minha pergunta então é para todos, para ver se a vossa realidade também é parecida com a minha realidade. É que eu tenho uma grande dificuldade em que a nossa mensagem chega às escolas e que os coordenadores e os diretores de agrupamento aceitem a nossa mensagem, somente em termos de um exemplo pequeno, em termos até de marcações de ação de sensibilização, a realização de exercícios, a realização de simulacros. Eu gostava de saber se nos vossos municípios também tem essa dificuldade dessa mensagem chegar lá e que eles tenham essa preocupação, que é nossa, e que vejam a nossa preocupação. Era só para saber se vocês também têm essa dificuldade ou se é só uma dificuldade lá em Odivelas. É essa a minha pergunta. Obrigado. Bom dia, meu nome é Cláudia Dias, eu não trabalho em área nenhuma dos serviços públicos e municipais, sou intérprete de língua gestual, trabalho na comunidade surda há 20 anos, gostei muito de vos ouvir, principalmente o Luís Carvalho, que me deu uma boa notícia, os SMS muito bons para os surdos em situações de emergência, e é essa a questão que eu ponho, se vocês têm na vossa realidade colocado a população surda, uma vez que existem 150 mil surdos em Portugal. Sejam muito sintéticos, podem depois continuar a conversa ao longo do dia. Sim. No intervalo, temos coffee break, temos almoço, etc. Portanto, relativamente à primeira questão de conceitos, de facto a terminologia é extremamente complexa, especialmente porque ela é inglesa e a tradução também a complica. Eu conheço o referencial, de facto o conceito de resiliência é um conceito que está omisso no referencial. A utilização de perigos e riscos, para mim, tem conceitos muito específicos. O desastre e o catástrofe são parecidos. Neste momento há o conceito de choque e stress, que também é introduzido, e de facto sem uma normalização em termos de legislação ou de ISO
traduzido para uma norma portuguesa, é muito difícil de se definirem os conceitos a serem utilizados. Por outro lado, há palavras, usar um sismo ou um terremoto é uma palavra muito mais forte, o terremoto, do que o sismo, e dizem a mesma coisa. Por isso, consoante o nível da criança, o conceito também pode ser diferente. Relativamente às questões da questão dos surdos, a quarta questão, como eu referi, houve um ano dedicado a crianças com deficiência e eu utilizo o conceito de deficiência, porque ao falar com diferentes organizações que trabalham exclusivamente com elas, eles são com deficiência. Pronto. Foi feito um trabalho na altura com os surdos, mudos, assim como com cegos. Houve muito material traduzido para Braille na altura, com o apoio da ACAP e da Ellen Keller, e com os surdos mudos houve escolas que foram lá. Nós, no nosso serviço, temos a possibilidade de ter um colega que trabalhava lá, que os pais eram os 2 surdos mudos e que também já fez um conjunto de ações para crianças surdas mudas, e ainda este ano houve uma sobre isso. De facto, a questão de se colocar um público específico, que são as minorias, a população diferente tem que ser considerada, porque senão não consegue-se passar a mensagem de forma mais correta. Relativamente à questão relativamente à questão de como indicadores para o ordenamento do território. Eu não falei do ordenamento do território porque não considero que era o termo aqui para esta ação, dirigida para crianças e jovens. Existem indicadores nossos de Proteção Civil de realização de resultados que nos mostram a monitorização do aumento de ações de públicos, se trabalha-se mais este risco ou se trabalha mais aqueles, e em termos de PDM existe o REOT, que é o Relatório de Estado do Ordenamento do Território, que monitoriza a evolução, quantas pessoas são residentes, quantos edifícios estão situados em área de risco A, B, C ou D. Existe muito mais para fazer. Nós neste momento estamos a fazer uma base de dados que se chama Observatório da Resiliência, que o objetivo é, por um lado, centralizar stakeholders, toda a informação, boas práticas e simultaneamente termos números de indicadores que nos permitam monitorizar o que é feito. Isto sob o ponto de vista da Proteção Civil, por sua para a Câmara Municipal de Lisboa, para este mesmo conceito existem muitos pontos de vista e é impossível conseguir-se uma base de dados conjunta. Talvez agora com o Centro de Operações Integrado se consiga ter um conjunto mais diversificado de indicadores. Houve uma terceira que eu agora não me lembro bem, relativa a programas. Quem é que fez a terceira pergunta? Se calhar podemos, é a questão se tem receptividade nas escolas, o diretor. Pronto, é da Odivelas, exatamente. De facto, pelo histórico que eu tenho acompanhado, quando uma pessoa pretende intervir em determinado estabelecimento, se não tem um contacto direto, é difícil de se entrar. Depois é manter-se o contacto. Se fizermos uma divulgação entre todos os estabelecimentos de ensino públicos ou privados, ou através do Ministério, às vezes tem receptividade, outras vezes não tem receptividade, porque eles têm que cumprir os programas e, como tal, tem que se gerir este público que ao longo dos anos vão pedindo apoio e manter seus contactos, fortalecer. Muito bem. Luís Carvalho? Muito rapidamente e de forma telegráfica. Acho que conseguem ouvir. Não, mas relativamente aqui ao Ministério da Educação, à Direção-Geral, nós tivemos conhecimento referencial, não através das escolas, não também foi através da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Relativamente ao léxico, eu aqui utilizei desastre, mas aquilo que até a Autoridade Nacional aborda é a catástrofe. Portanto, nós, as escolas, é sempre aquilo. Embora eu utilize sempre o desastre, e até isto tem sido uma discussão muito alargada no seio das Nações Unidas, tem sido aqui muito complexo. E relativamente à articulação, como eu referi, temos feito essa articulação com as escolas para nos adaptarmos àquilo que são os currículos. Relativamente à questão ali da Luísa, do peso político, de facto, as boas notícias é que já a grande parte dos municípios têm organizado assembleias municipais jovens, em que os jovens têm uma parte ativa para dar também as suas preocupações relativamente àquilo que é as dificuldades do ordenamento. De facto, no caso da Amadora, é um território bastante saturado do ponto de vista de densidade e ocupação urbana, não temos muito mais para ocupar, agora tem que ser a fase da reabilitação, até porque não há outra solução, e aqui as assembleias municipais já têm tido esse papel, não é, de soluções
e o que é que vai ser o futuro nesta matéria. Relativamente à avaliação, é um desafio, porque nós conseguimos ter uma forma consistente de perceber como é que aquilo fica interiorizado nos alunos, não é fácil. Temos tido ajuda aqui dos professores, porque eles também vão medindo, mas até porque não temos visto muitas metodologias trabalhadas neste sentido. Existe um programa ambiental na Câmara que já tem uma ficha bastante também ela trabalhada. Nós estamos a ver aqui alguns bons exemplos, porque só dizer se gostou ou não gostou da ação não é medir o impacto, porque a professora pode dizer que sim ou que não, mas é também um desafio. Nós este ano alargámos um bocadinho aqui a questão dos indicadores, depois eu posso falar consigo mais pormenorizadamente sobre o que é que lá temos, mas é também um desafio, porque nós não queremos só saber se gostou ou não gostou, se foi ou não, queremos perceber o real impacto. E depois ver os outros indicadores, nomeadamente com as ocorrências e os desastres. Relativamente ao Odivelas, a dizer ao Rui, de facto, é uma dificuldade permanente, acho que de todos que aqui estão, não é? Nós, chegar às escolas é difícil, as pessoas não se mantêm, existe agora neste momento uma grande agitação nas escolas porque é os contratados. Nós, em 2010, não tínhamos tanto essa dificuldade. Portanto, agora a questão de ter os professores de um permanente é difícil. É persistir. E, portanto, eu tenho aqui o Carlos é a pessoa que está responsável pelos programas. Ele faz também este trabalho, não é, de partir a pedra toda. E é isso que temos de fazer, a persistência. Por último, relativamente à questão dos SMS, eu fiquei bastante abismado com este valor que nos aditou ali a Cláudio, dos 150 mil surdos. Eu não tinha... Aliás, eu nem sequer... 8 mil só na Amadora. Não temos, nem sequer temos essa ideia dos números relativamente à escala local. És grande. Sim. Claro. Não, mas de facto, com alguma. 50 com dificuldades auditivas. Está bem. Pois? Claro, sim, mas mesmo assim é um número bastante relevante. Desculpa, em termos estatísticos, 17% da população tem uma deficiência. Por isso é um número muito, muito grande com deficiência, pois ainda temos os surdos. Sim, há várias graduações. Pronto, só para terminar esta questão aqui da Cláudia, nós, se o SMS funciona para a questão dos surdos, depois para os cegos temos outro problema. Não temos aqui a forma de comunicar. Portanto, isto é também um desafio para os outros grupos. Tem que ser por telefone, mas o problema é que nós depois não temos acesso a estes contactos, mas isso a gente depois conversa mais um bocadinho. Muito bem, doutora Margarida. Ora bem, então vou responder aqui a parte que realmente nós trouxemos da educação. Em relação ali ao Rui da Proteção Civil de Odivelas, nós também temos tido algum problema a chegar às escolas, então optámos por fazer o tal dossiê formativo que eu disse inicialmente. Vamos aos agrupamentos, falamos com o diretor do agrupamento e depois enviamos um mail para todas as escolas daqueles agrupamentos. Conseguimos chegar a todas as escolas desta forma. Temos professores mais receptivos, outros menos receptivos, mas mesmo assim acho que tem sido muito positivo ao longo destes 3 anos. Este ano de 2016-2017 foi o melhor dos anos até agora. Ali em conjunto com o nosso Departamento de Educação, temos ali a doutora Dina, e realmente desta forma temos conseguido chegar a todos os agrupamentos, incluindo o JI ao 3º ciclo. E depois vamos expandir também para os docentes e não docentes, como eu frisei, docentes e não docentes. Damos as ações de sensibilização na interrupção do ano letivo e aos alunos durante o ano letivo, mas temos tido boa participação por parte das escolas. Tá? Não vou-vos ocupar muito mais tempo, porque as questões foram praticamente respondidas, mas queria falar ali em relação à colega da língua gestual portuguesa, uma boa prática, também estamos a fazer no nosso município. Neste momento a autarquia está a formar uma série de pessoas, incluindo 3 técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil, terminaram ontem o curso de língua gestual portuguesa. O nosso objetivo não é ficar por aqui, é realmente fazermos esta ação para os agentes de proteção civil. Eles precisam de esta formação. Eu não estou a dizer tirar um curso de língua gestual portuguesa, mas as bases, fazer a primeira intervenção na emergência. E é isso que neste momento nós estamos já a trabalhar nesse sentido. Eu fiz o curso, gostei imenso, eu e o meu colega que está presente nesta sala, foi muito enriquecedor. Em relação ao colega das escolas, se calhar por sermos um conselho mais pequenino e temos 3 agrupamentos, as coisas são mais fáceis, embora
tínhamos 14 escolas de ensino do primeiro ciclo. Nós, no início do ano letivo, fazemos uma reunião com eles e com os coordenadores todos das escolas. Mas, para além disso, eles já participaram em exercícios municipais connosco. Já fizemos, por exemplo, exercícios de evacuação onde tentamos abranger um agrupamento inteiro. Já uma ligação um bocadinho diferente, talvez por aí seja mais fácil chegar até eles. Eles vêm ter connosco, apresentamos o nosso plano para aquele ano, para o ano escolar, várias atividades, desde o primeiro ciclo ao segundo e terceiro ciclo e ao secundário. Não é só isto que nós fazemos muito mais. Até há pouco tempo fizemos um mass training de suporte básico de vida na escola secundária. E isto tem funcionado, Em relação aqui só ao impacto da avaliação, que alguém colocou essa questão para ver se houve alguma diferença ou não. Nós, no âmbito dos incêndios, nós fazemos uma intervenção também nas escolas e também com a comunidade local. O que nós começamos a deparar era que houve uma redução no nível de ocorrências, ou seja, a comunidade está mais sensibilizada e educada nesta situação. Começamos a perceber quais eram as causas dos incêndios no nosso território. Então vamos trabalhar, porque por vezes a gente fazemos os planos de sensibilização, mas por vezes temos que saber qual é a percepção de risco também da comunidade. E acho que temos que começar a partir daqui para depois fazermos este tipo de trabalho. Acho que, pronto, já não tenho mais tempo, nós depois conversamos no intervalo. Muito bem. Eu gostava, não resisto a fazer um comentário final, que é até um desafio, a estas 4 fantásticas pessoas que aqui estiveram a falar, como eu digo, com tanto gosto, sobre aquilo que fazem a nível dos serviços de proteção civil. Eu vi com muito interesse todas estas experiências, mas, e acho que há um progresso notável em relação àquilo que se passava há 10 anos atrás. Mas penso que tem que haver um passo ainda a dar em frente no que diz respeito a esta relação com as crianças. Em tudo aquilo que contaram, pareceu-me que as crianças são sobretudo o alvo dos programas, são receptores de mensagem. Elas são chamadas a participar quando vocês pensaram os programas. Ora, o próximo passo, eu penso, e que não é difícil, porque se vocês já conseguiram avançar tanto relativamente à situação que encontraram, é trazer as crianças para aquilo que se passa antes, ou seja, para a concepção dos programas que lhes são dirigidos. Por exemplo, as crianças participaram na feitura dos jogos, dos kits, na organização das atividades, nos materiais, na preparação das salas, do material pedagógico, etc. Discutem convosco no momento da concepção desses programas? Eu acho que ainda não. E, portanto, já que vocês são pessoas tão empenhadas e que têm o apoio político das vossas câmaras, há imensas experiências europeias onde as crianças, desde muito pequeninas, participam na Câmara, em espécie de conselhos municipais, e dão a sua opinião e participam na elaboração destas coisas desde a primeiríssima etapa da sua concepção. E, portanto, eu espero que daqui a uns tempos possamos estar aqui reunidos no ICS com o relato de novas experiências em que realmente estas câmaras, e vocês em particular, porque as pessoas fazem a diferença, se estão convencidos da bondade da introdução do ponto de vista das crianças no vosso cotidiano, então é trazê-las desde o primeiro momento. E é isso exatamente que diz a Convenção sobre os Direitos da Criança. E, portanto, muitos parabéns a todos por aquilo que fazem. Muito obrigada por terem vindo até aqui. E não desistam e continuem a avançar, porque nós todos ficamos muito agradecidos. Muito obrigada e uma salva de palmas a estes 4 técnicos.